Olá, tudo bem? Sou Eduardo Nomura, consultor e design de experiências, e hoje nós vamos falar sobre liderança situacional, os estágios que nós temos dentro da liderança, momento da direção, momento da orientação, momento do apoio e momento da delegação, e como que isso se repercute no estágio técnico e no estágio de formação de liderança. E aí, vamos nessa? É comigo. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para esse último capítulo que a gente vai falar sobre liderança situacional. E é importante a gente compartilhar, juntando todas as informações que nós tivemos nos capítulos anteriores, nos vídeos anteriores, que a inteligência emocional, mapeamento de perfil de liderança, a gestão do tempo e o feedback, tudo isso culmina para que nós possamos fazer a gestão da equipe. E dentro da gestão de equipe, a gente olhar para o indivíduo, para o colaborador. Então, a liderança situacional foi um termo criado por Paul Hersey e Kenneth Blanchard no livro de Gestão de Comportamento Organizacional. E a intenção desse conceito é permitir que o líder se readapte a todo momento, sempre observando o seu colaborador e a partir do estágio do colaborador ele se adaptar. Sempre disponíveis a mudar o processo de acordo com o tipo de tarefa ou característica do profissional, enxerga com clareza o momento de formação, estágio de formação do profissional, e ele conduz o desenvolvimento do profissional com o objetivo de alcançar os resultados esperados na atividade. Então, nós vamos conhecer um pouquinho das perspectivas S1, S2, S3, S4, e tanto na perspectiva do líder como na perspectiva do liderado. Então, quando eu estou no D1 ou S1, nós chamamos que é um momento de direção. É um momento em que o estilo do líder, ele diz o que fazer. Ele passa a direção, supervisiona o liderado durante a execução da tarefa e promove orientações muito claras. É um momento onde o colaborador, nós chamamos de principiante entusiasta, porque ele chega cheio de energia, cheio de vontade, mas não tem conhecimento sobre as tarefas, não tem nenhuma habilidade, então por isso nesse estágio é muito importante que o líder ele trabalhe a questão de pegar pela mão, direcionar, orientar, dar muito feedback para colocar esse principiante entusiasta dentro do que se espera na organização e naquele grupo de serviço. Então esse é o estágio de D1 ou S1. No segundo estágio, é um estágio onde o líder ele se torna um orientador. O aprendiz ele já praticou algumas vezes com o líder acompanhando passo a passo, e agora o líder ele se coloca dentro de um contexto de que ele vai observar o aprendiz a executar. E se tiver alguma observação, ele abre para dar feedback, o feedback entrando dentro desse contexto. Então, o líder supervisiona sua equipe, oferece feedback contínuo, pede informações aos seus colaboradores para recolher sugestões, para melhoria de novas ideias que possam contribuir para a atividade. Então, ele é um orientador e é importante dar feedback. E no caso do aprendiz, a gente chama de aprendiz desiludido, porque ele chegou entusiasmado e agora ele começa a ter uma noção mais clara de como que as atividades elas se operam, e ele vai sentir um pouco de falta de habilidade, um pouco de segurança. Então é uma fase muito importante para o líder e para o liderado manter em observação,
para que ele possa ultrapassar a próxima fase. Bom, na próxima fase, esse aprendiz que era desiludido, ele começa a se sentir mais capaz. E o líder, a partir daí, também começa a orientar esse profissional a pedir feedback. Então, ele começa a ensinar ele a pedir feedback. Então, uma vez que eu dou autonomia, é importante que o subordinado vá se desenvolvendo o seu empoderamento. Então, ele apoia o subordinado, mas já não oferece mais instruções detalhadas, porque esse executante capaz ele já começa a ter autonomia para executar aquele trabalho. Então, nesse estilo, o subordinado tem um papel mais ativo na tomada de decisões, ele recebe, como falei, empoderamento, toma direcionamentos para fazer as tarefas. E ele está um executante capaz, esse colaborador, mas está cauteloso, que ele está ainda desenvolvendo as habilidades, está com mais confiança e nessa fase, como eu disse, é uma fase onde o líder ele tem uma importância muito grande de ensinar a pedir feedback. E é bem colocando assim, se você precisar de mim, você me procura. Então o líder ele começa a se distanciar um pouco mais da operação, dando mais autonomia para esse colaborador. No estágio do delegar, então esse aprendiz ele já executou pelas mãos no modo educar, no primeiro modo, teve a orientação no segundo estágio, foi dado mais autonomia para ele no terceiro estágio, e que se tivesse dúvida pedia feedback, e agora ele, se seguir o que foi combinado em ter o que a gente chama de acordo de nível de serviço, ele está apto e entrega aquele trabalho e 100%. Então o líder ele fica no papel de delegador. Nesse nível, os liderados já estão mais maduros, sabem como se comportar, entendem seus papéis e responsabilidades, sabem exatamente o que se espera deles. E no caso do liderado, ele se sente um realizador autônomo. Eles são altamente qualificados, dispostos a concluir tarefa. Geralmente, nessa etapa, o profissional busca novos conhecimentos. Então, o grande papel do líder e da equipe em termos de busca de aumentar a performance é ajudá-lo a ele passar por esses estágios de educador, de sendo educado até delegador. Então, à medida que ele vai desenvolvendo as competências, desenvolvendo a confiança até chegar no estágio de delegador, com certeza a qualidade e a produtividade ele aumenta. Então, a ideia é que ele passe por esse processo. E um ponto importante aqui, quando a gente olha para o processo da liderança situacional, combinado com o feedback, é que nos estágios S1 e S2, que é a parte de educar da direção e a parte do orientar dando treino, existe da parte do líder esse exercício contínuo de dar feedback. Mas quando eu passo pelo estágio do apoio e da delegação, é onde nós colocamos até que é a revolução do feedback. O líder é importante estimular que o aprendiz e o colaborador ele peça feedback. Então, no estágio S1 e S2, dar feedback do parte do líder para o liderado, e aí ele vai ensinar, lembra do feedback? Dar, como receber, e quando passar para o lado do apoio e da delegação, ensinar a pedir feedback. Como é que a gente pede feedback? Por favor, o que pode melhorar? Então, ver como na liderança situacional bebe, né, das orientações, do conhecimento, do feedback. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Bom, e uma coisa que eu identifiquei, e isso faz muito relação com o framework de Team Builders que nós vamos mostrar aqui mais para frente, é que nós, dentro da jornada, basicamente temos dois
principais estágios. Um estágio de evolução e desenvolvimento operacional, e eu vou fazer todos os ciclos, e normalmente eu alcanço o cargo de liderança sendo um bom técnico. E aí é onde eu comentei lá na primeira aula que tem dois papéis muito importantes que o líder deve buscar: atender os resultados e metas de curto, médio e longo prazo, e quando ele se torna líder, um segundo pacote que é cuidar das pessoas. Então, quando ele entra no estágio 2, a pergunta que se faz é o seguinte: tudo bem, Nomura, você tecnicamente já faz muito bem aquele trabalho, por exemplo, de facilitação de grupo. Mas como é que vai ser para você fazer a mesma coisa tendo pessoas para executar? O conhecimento técnico vai ser importante, mas talvez não seja suficiente. Bora a gente fazer uma nova rodada de um ciclo de liderança situacional, agora sobre a perspectiva de liderança? Então, o estágio 2 é quando o profissional ele entra no processo de liderança e ele vai viver também uma jornada de desenvolvimento. Então, da mesma forma como o funcionário ele pode ficar como aprendiz desiludido e ficar desmotivado, acontece também com o líder. Eu mesmo na minha jornada, quando nos primeiros 2 anos, eu tive muita dificuldade porque não tinha esse conhecimento técnico sobre os estágios de formação ou sobre soft skills. Então, eu era um aprendiz desiludido com o estágio 2 da liderança e quase passei por uma depressão, assim, enfim, mas consegui me recuperar. E agora hoje eu entendo bem claramente a importância dos estágios e de como é importante ter um líder ou um mentor para te ajudar a viver o estágio de liderança situacional a partir do estágio 2. Faz sentido para vocês? Espero que traga bastante insights. Bom,